gente, tudo bom? Mais uma semana de aulas. Para esse vídeo, nós vamos fazer a correção, a discussão sobre o exercício da última aula que nós tivemos, que tinha como nome como funcionam as garrafas térmicas, ok? Então, vamos questão por questão, o texto era bem simples. Já pelo começo a gente percebe que há uma explicação, né? Uma resposta à pergunta do título mesmo do texto. Então, eram questões fáceis, simples, mas é importante que a gente corrija até para que possa ver o que foi que errou. Algumas questões eram um pouquinho mais complicadas, mesmo o texto sendo fácil. Vamos lá? E aí vem a primeira questão, que já pergunta qual é a intenção logo do título do texto, né? Como funcionam as garrafas térmicas. Se é explicar algo, se é dar uma opinião, se é contar uma história. É uma pergunta. Então, a gente tende a achar que, durante o texto, essa pergunta vai ser respondida. Então, seria essa primeira opção, explicar algo. Vai explicar, nesse caso, como funcionam as garrafas térmicas. Já a segunda questão traz um trecho do finalzinho do primeiro parágrafo. Se quanta injustiça, aí tem as reticências, que são esses 3 pontinhos no final. E aí ele pergunta para que servem esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, chamados de reticências, são sinais de pontuação que podem indicar uma pausa ou uma interrupção de pensamento, ou então o autor deixou algo em suspenso nesse texto. Mas aí, essa questão realmente era uma das mais complicadinhas. E aí nós temos algumas alternativas aqui. Vou ler para vocês. Assinalam a fala incompleta do autor, sugerem certo prolongamento do pensamento do autor ou indicam a continuação de um fato mencionado pelo autor. Perceba que esse quanto a injustiça vem, se a gente volta lá no texto, e é preciso voltar no texto, se a gente volta lá no texto, ele vem depois de quando ele diz assim, que você carrega uma garrafa térmica para todo lado, você usa a garrafa térmica e nunca procurou saber, nunca se perguntou por que é que ela consegue manter o seu líquido ali quente ou frio. E aí depois diz quanta injustiça. Então, ele não foi interrompido, ele não vai mencionar alguma coisa depois. Ele está aí prolongando o pensamento, né? Quanta injustiça você usar uma coisa e nunca se perguntar como ela funciona. Então, a alternativa seria essa segunda aí, né? De sugerir esse prolongamento do pensamento do autor. Essa é a resposta correta dessa questão que era uma das mais complicadas desse exercício. A terceira questão tem a ver com coesão textual, que eu já falei bastante para vocês sobre. Então, elementos, palavras que vão ajudando umas às outras na construção do texto, lembram? Então, aí ele traz outro trecho do texto, que é assim. Na passagem, o princípio básico desse utensílio doméstico é evitar as formas de transmissão de calor, destaca aí desse utensílio doméstico. E aí pergunta qual é a função, essa expressão aí expressa o quê? Né? Significa o quê? Quando fala aí, o princípio básico desse utensílio doméstico é evitar as formas. Quem é esse utensílio doméstico? Não é a própria garrafa térmica? Então, desse utensílio doméstico é um termo que substitui garrafa térmica para não repeti-la constantemente no texto. Então, na verdade, ela retoma. Agora, a gente precisa entender qual é o significado de retomar. Retomar é voltar, é remeter, é falar de quem já estava lá atrás. Então, ao falar retoma a garrafa térmica, quer dizer que está substituindo, se refere a ela. Então, seria essa a alternativa correta. Na quinta questão, nós temos o trecho. Líquidos quentes, como o seu chocolate. Como o seu chocolate está entre parênteses. E aí ele pergunta, esse como introduz que ideia? Esse como não é do verbo comer, né? Como o seu chocolate. E seu chocolate é um exemplo, chocolate quente seria um exemplo do líquido quente que estaria na garrafa térmica. Então, esse como aí introduz uma exemplificação, que seria a alternativa 1, um exemplo de líquido quente, tá? A sexta questão traz o trecho que tem lá o destaque, né? Feita de plástico. Então, esse de aí, essa preposição, que é um assunto que nós já vimos, introduz que ideia? Plástico aí parece ser o material de que é feito. Então, seria a alternativa matéria. As classificações das preposições têm a ver com os sentidos que elas empregam mesmo entre as palavras que elas ligam. Nesse caso, então, plástico é a matéria.
do que é feito o tal objeto. Nesse caso, então, de plástico. Aí a sétima questão traz 3 trechos do próprio texto. E só numa delas existe uma orientação, o autor orienta. Então vamos ler cada uma para ver o que é orientação, o que é simplesmente fato. Se a sua garrafa já não consegue manter o chocolate bem quentinho, não está tendo uma orientação, né? Talvez seja por causa de algum dano nas paredes espelhadas. Aqui ele só está dando uma opinião. Agora, então, quando ganhar uma nova, tenha bastante cuidado. Agora sim é uma orientação. Ele está orientando para que você tenha cuidado. Então, essa seria a alternativa correta. Então, o exercício não era tão difícil, mas exigia uma atenção, certo? Que a gente precisava ter para responder, porque algumas questões não eram de interpretação em si, mas de trabalho de coesão, tanto da pontuação lá nas reticências na segunda questão, quanto o elemento que retoma a palavra garrafa térmica e assim por diante. Espero que tenha ficado claro. Uma boa semana.